Pronto. Boa noite, né? Vamos começar aqui, então. Boa noite, José. Boa noite, Arthur. Boa noite, Caio. Boa noite, Tuane. Boa noite, Hudson. Boa noite, Fernando, Francisco. Boa noite, Laura. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Isabelle. Boa noite, um monte de gente aí. Certo? Boa noite, Francisco. Então, a gente vai começar com operadores lógicos, tá? São mais alguns operadores que tem na linguagem. A maioria das linguagens tem esses operadores, certo? O que são o primeiro, a gente tem que entender o que são operações lógicas, tá? Compreendem a base para a construção de sistemas digitais e da lógica proposicional, tá? São sentenças lógicas. Por exemplo, se hoje chover, eu não sairei de casa. Então, se hoje chover e eu não estiver com guarda-chuva, não sairei de casa. Então, esse tipo de lógica proporcional, a gente usa as operações lógicas, no caso dos operadores lógicos, para atuar em cima dessas operações, dessa lógica. Então, eles vão nos ajudar na construção de instruções que há tomada de decisão. Tá? No caso, a estrutura de decisões que a gente já viu da aula anterior. E para auxiliar no entendimento do resultado dos operadores lógicos, vamos utilizar a tabela verdade. Tá? Aí tem a tabela verdade aí. Veja, eu posso ter uma sentença lógica, que o resultado dela é true, e uma sentença lógica, que o resultado dela também é true. Certo? Eu posso ter uma sentença lógica, que o resultado dela é true, e outra que é false. Uma sentença lógica que a operação dela, o resultado dela é false, e na B que é true, e na operação, na proporção lógica A ser false, e na proporção lógica B ser false também, tá? Se eu tiver uma operação lógica que é um E, ou também conhecido como um AND lógico, então eu tenho o seguinte, true e true, o resultado é true, verdadeiro. Se eu tiver true, verdadeiro, e B for false, true e false é false o resultado. Se A é false e B é true, A e B o resultado é false. Se A for false e B for false, A e B é false. Depois disso, o que é que a gente pode concluir, gente? O que é que eu posso concluir? Quem sabe me dizer? Olha essas operações lógicas aqui. O que é que eu posso dizer? Que isso será true se o quê? Se A e B for true. Se os dois forem verdadeiros, é que será true. Se eu usar um conectivo e lógico nessas duas sentenças lógicas. Certo? Tá ok? Só será true nessa situação. Agora vamos ver o ou. Se eu tenho A true e B true, A ou B é true. Se A é true e B é false, A ou B é true. Se A é false e B é true, A ou B é true. Se A é false e B é false, A ou B é false. O que é que eu posso concluir disso, gente? Só será false se o quê? Depende. Depende de nada. Não, só será Se false. os dois forem falsos, vai ser falso. Sai, aí sim. Se eu tenho uma sentença, operação lógica A false e B é false, A ou B só será false se os dois forem false. Alguém dizer alguma coisa? Não? Então não depende de nada não, viu? Tem que ser as duas, tem que ser false para A ou B dar false. Agora tem a operação não, conhecida como not, que eu tenho que ela inverte o resultado lógico. Então, se A é true, não A será false, certo? Mesma coisa que tem aqui, ó, false, false. Se A for false, não A é true. E se A for false, não A é true normalmente, né? Mesma coisa com B. Se A é B é true, não B é false. Se B é false, não B é true.
Se A for false... Continua, Carolina. Se A for false... Tá aqui, false. Esses dois aqui. E essa música de arquivo X, hein? É um celular, é? Não vou eu não, viu? Desculpa, professor. Tá certo. Mas alguém tem alguma dúvida aí? Não? Então vamos seguindo. Então, para a tabela verdade, a gente já disse o que vai acontecer, né? Se eu tenho um conectivo E na operação lógica, então só será true se todas as sentenças forem... Sentenças. Tá errado aqui, né? Sentenças, tá faltando um N, depois eu corrijo. Só será true se todas as sentenças forem true, tá? No ou, só será false se todas as sentenças forem false. E o não inverte a sentença. Certo? Na linguagem JavaScript, a gente tem esses operadores que fazem essas operações lógicas. Certo? No caso do E, do AND lógico, são dois E comerciais. Tá? Então, uma expressão 1 e expressão 2, no caso um AND, retorna expressão 1 caso possa ser convertido para false. No caso, false, né? Senão, retorna a expressão 2. A gente vai ver o que significa. Porque em JavaScript tem uma diferençazinha. A gente viu que tem aquele truth e aquele false. Não é isso? Não é só verdadeiro e falso, não. Tem a questão também de ser um zero ou não ser um zero, ou ser um string com algum elemento ou uma string vazia. Certo? Então tem esses critérios aí em JavaScript. Tá? O ou é duas barrinhas em pé. Essa barrinha aqui, gente, ela tem um nome na computação. A gente chama ela de pipe. Escreve assim, ó, pipe. É cano em inglês. Certo? Escrevi no chat o nome dele. É pipe. Então são dois pipes. Tá? Essa é a operação ou lógica. Tá? Então ela retorna a expressão 1 caso possa ser convertido para verdadeiro, se não retorna a expressão 2. Tá? E a exclamação é um não lógico. Tá? O não, o not. Retorna falso caso possa ser convertido para verdadeiro, se não retorna verdadeiro. Vocês notaram que esse não aqui, como é que é o diferente em JavaScript? É não igual, né? Não igual é diferente, né? Tá certo? Vamos dar alguns exemplos aqui de operações lógicas que a gente tem em JavaScript, tá? Então, seguindo a tabela verdade, true e true, o resultado não é true. Se eu tenho true e false, o resultado é o quê? False. Se eu tenho false e true, o resultado é false. Se eu tenho false e 3 é igual a 4, 3 é igual a 4 é false. Então eu tenho false e false, o resultado não é false. Agora, olha só. Se eu tenho uma string gato e faço gato e cão, qual é o resultado? É cão. Porque uma string que tem alguma coisa, ele entende que é verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro é cão. Certo? Porque ele avaliou a sentença aqui, ó. Certo? Do jeito que ele está dizendo aqui, ó. Retorna a expressão 1 caso seja convertido para falso. Como não foi convertido para falso, ele retorna a expressão 2. Certo? Se eu tenho false e gato, ele retorna false. Porque como ele conseguiu transformar essa expressão false, que já é false, então ele retorna false em vez de gato. Se eu tenho gato e false, ele retorna false. Porque se pelo menos um deles for falso, o resultado da operação lógica E é o quê? É falso. Carolina não entendeu. Qual parte você não entendeu, Carolina? A parte do gato e cão, certo? A gente não viu na aula anterior a questão do se tem uma string vazia e não vazia. Uma string não vazia aqui, ele entende como verdadeiro, certo? Então, ó,
A sentença lógica diz aqui, ó, retorna a expressão 1 caso possa ser convertido para falso. Eu posso converter gato para falso? Não. Gato é verdadeiro. Por que gato é verdadeiro? Porque é uma string não vazia. Se gato é uma string não vazia, então fica verdadeiro e verdadeiro. Aí ele entende o quê? Se eu não conseguir converter para falso, então é a expressão 1. Como eu não consegui, então é a expressão 2. É como se ele dissesse assim, gato é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Se é verdadeiro, retorne cão. Entendeu agora, Joel? Aí aqui, vamos ver o segundo aqui. Ele diz assim, ó, falso, não é falso? Falso e gato, que é verdadeiro. A gente sabe que falso e qualquer coisa é o quê? Falso. Então, por isso que o resultado é false. Aqui, ó, é verdadeiro, que é uma string não vazia, e false. Qualquer coisa e falso, retorna o quê? Falso. Tudo bem até aí, gente? Dúvidas? Não, professor. Vamos lá? Então, vamos seguindo. Com ou, como é que funciona com o operador lógico? Funciona assim, ó. True ou true é true. False ou true é true. True ou false é true. Mesmo escrevendo na tabela verdade. Agora tem o false ou 3 é igual a 4 é false. False ou false é quem? False. Gato ou cão retorna quem? Retorna gato. Por quê? Porque ele já entende que o primeiro não é verdadeiro. Então, ó, retorna a expressão 1 caso possa ser convertido para verdadeiro. Gato, se ser um string não vazia, já não é verdadeiro? É, então retorna gato. Se gato fosse false, ele retornava o quê? Retornaria cão. É a mesma coisa que está aqui, ó. Tá vendo que ele faz false ou gato retorna gato? Se fosse false ou cão, retorna aqui. O quê? Cão. Gato ou false, retorna o quê? Gato. Porque não é true, é a mesma coisa ser true ou false? True ou false retorna o quê? True. E quem é true? É gato. Deu para entender aí ou não? Na prática, gente, essa história de string aqui é pouco usado, certo? O que a gente usa mais são as operações lógicas aqui, ó. Essas operações lógicas aqui são as que a gente mais usa. Eu vou até botar uns exemplos para você ver, certo? Vamos uma operação aqui, só terminando o não lógico aqui para vocês verem. Então, ó, se eu tenho um não true, retorna false. Se eu tenho um não false, retorna true. Não gato, retorna o quê? False, que é a mesma coisa de não true. Não true é false. Deu para entender aí, pessoal? Deu para entender aí, Carolina? Se eu colocar gato e true, professor, lá só retorna true. Sim, retorna true. Exatamente. Gato e true é true. Exatamente. Exatamente. Mas vamos seguir. Ó, vocês lembram desse exemplozinho que eu coloquei na aula passada? De if aninhado? Lembram dele? Que eu tinha, ó, se faltas for menor ou igual que 15, aí eu entro dentro do if. Aí eu vou avaliar se média for maior ou igual que 6, o estudante está aprovado. Se não, o estudante está reprovado. Se faltas não for menor ou igual que 15, ou seja, ele é maior que 15, então o estudante está reprovado por falta. Como é que eu faria essa questão usando operadores lógicos? Poderia fazer assim, ó. Existem mil maneiras de preparar uma questão. Essa daqui é uma das possibilidades, tá? Eu, inclusive, estou usando o if, else. Então, tá aqui, ó. Se faltas for menor ou igual que 15 e média for maior que 6, o que é que eu tenho? Se isso aqui for verdadeiro e isto aqui for verdadeiro, aí eu faço o quê? Mostro o estudante está aprovado. Porque ele não tem que ter falta menor que 15 e média maior ou igual que 6 para estar aprovado? Agora, se isso aqui for... Se a quantidade de faltas for falso ou a quantidade de média for falso, então ele dá isso aqui como falso e faz o quê? Vai para a segunda avaliação do else if. Se não, a segunda avaliação aqui no else if
faltas for menor ou igual que 15 e média for menor que 6, o estudante está o quê? O estudante está reprovado. Se uma dessas operações aqui for falsa, aí o que acontece? Ele pula aqui e vai para o else. Então ele vai mostrar o estudante está reprovado por falta. Porque eu entendo que se isso aqui não for verdadeiro e isso aqui não for verdadeiro, só pode acontecer o quê? Do aluno ter sido reprovado por falta. Deu para entender aí, gente? Deu para entender, Carolina? Carolina disse que entendeu. Quem mais? Todo mundo entendeu? Vocês têm certeza que vocês estão entendendo? Tem como repetir, professor, por favor? Tem, com certeza. Tudinho, por favor. Reprovar desse exemplo aqui, né? Sim. Pronto, vamos lá. Então tá aqui, ó. Eu tenho um if, else aninhado, tá? Então o que acontece? Se faltas for menor ou igual que 15, ele vai entrar aqui nesse if, else aqui para avaliar. Certo? Se isso aqui for falso, ou seja, a quantidade de faltas for maior que 15, eu já entendo que o aluno está reprovado. Então eu vou para o else aqui e mostro. O estudante está reprovado por falta. Certo? Mas vamos supor que o aluno não tem a quantidade de faltas menor ou igual que 15. Então, dado que ele tem a quantidade de faltas menor ou igual que 15, eu vou avaliar se a média dele é maior ou igual que 6. Certo? Se a média for maior ou igual que 6, mostra na tela do documento, o estudante está aprovado. Eu não sei se você consegue enxergar que para mostrar que o estudante está aprovado, faltas tem que ser menor que 15 e média tem que ser maior ou igual que 6. Tem um end lógica implícito aí. Certo? Tem um E implícito aí. Certo? Do mesmo jeito, tem um E implícito em falta menor que 15 e a média ser menor que 6. Então, mostra na tela que o estudante está reprovado. Porque se a média não é maior ou igual que 6, só pode ser o quê? Menor que 6. Então, aqui, nessa sentença aqui, para mostrar que o estudante está reprovado, eu tenho que ter faltas menor que 15 e a média dele ser menor que 6. Certo? Então, o que é que eu fiz? Eu digo, olha, eu estou achando que isso aqui não está muito claro, não. Eu vou fazer de uma maneira que fique mais claro. Eu vou reescrever essas sentenças aqui usando os operadores lógicos. Então, reescrever a sentença aqui, fazendo como? Ó, se a quantidade de faltas for menor que 15 e a média maior ou igual que 6, mostra que o estudante está aprovado. Se isso aqui for, uma dessas sentenças aqui for falsa, aí eu vou para a avaliação do segundo else if aqui. Se faltas for menor que 15 e a média for menor que 6, então mostra que o estudante está reprovado. Se isso aqui não for verdadeiro e nem isso aqui for verdadeiro, implica em quê? Implica em que a quantidade de faltas, com certeza, deve ser maior que 15. Então, o estudante está reprovado por falta. Eu reescrevi aquele programa em cima de outra maneira. Logicamente falando, os dois são logicamente equivalentes. São logicamente equivalentes. Certo? Dúvidas? Sim, não, talvez, mais ou menos. Professor, Oi. o senhor vai disponibilizar esse slide hoje já? Já. Assim que terminar a aula, já boto ele lá no Classroom. O senhor pode voltar rapidinho naquela tabelinha que mostra as operações? Posso? Você quer essa daqui ou a tabela verdade? Essa aí. Pois não. Pronto. Obrigado. Só pra tirar foto aqui, pra ficar observando. Olha, Não, eu mas não esqueço precisa rápido tirar as foto não, coisas. que eu boto o slide já. Não, é só pra acompanhar os exemplos, que eu já esqueci tudinho. Tá certo. Mas eu vou botar, assim que terminar a aula, eu já boto ele, viu? Beleza. Vocês estão notando falta de alguma coisa, algum material, alguma coisa. Se estiver sentindo falta de alguma coisa, manda e-mail para mim. Fabrício, estou sentindo falta disso. Fabrício, tá faltando isso aqui. Fabrício, bota mais uma lista disso aqui. Vocês têm todo o direito de vocês me cobrar de qualquer coisa. Viu? Vocês é quem mandam. Tá? Aí vem um negócio interessante, viu, gente? Que a gente chama de avaliação de curto-circuito. Que isso é muito interessante dos operadores lógicos. Ele diz o seguinte, ó, como as operações lógicas são avaliadas da esquerda para a direita, isso aqui no caso é a associatividade, né? Elas são testadas como possíveis avaliações de curto-circuito, utilizando as seguintes regras. False e qualquer coisa é avaliado curto-circuito como falso. True e qualquer coisa é avaliado com curto-circuito como verdadeiro. Repare que a parte qualquer coisa das expressões acima não é avaliada.
de forma que qualquer efeito colateral de fazê-lo não produz efeito algum. O que isso quer dizer? Significa que esse qualquer coisa aqui, ele pode ser qualquer coisa, ele não vai ser nem avaliado, ele não vai ser visto, não vai ser executado, não vai ser nada. Se eu tenho false e qualquer coisa, já automaticamente ele já entende que é false. Se eu tenho true ou qualquer coisa, automaticamente ele já entende que é true. E se eu não for? Se eu tiver true e alguma coisa, aí eu vou ter que avaliar esse qualquer coisa aqui, vou ter que ver o que é esse qualquer coisa. Mas eu só vejo se a primeira sentença for true e alguma coisa. Mesma coisa do false aqui. Se for false ou alguma coisa, aí eu vou avaliar esse qualquer coisa para saber o que é. Porque não tem como saber se o resultado é true ou false. Agora, se a primeira sentença é true, eu já sei que true ou qualquer coisa, o resultado é true. Da ficha anterior, sim, já estou fazendo também, Rafael. Assim que possível, eu já boto outra lista também. Tá? Eu não botei mais listas pela seguinte razão. Como eu não tinha falado ainda de operadores lógicos, eu não poderia colocar uma lista que fosse mais rebuscada, com mais exemplos, entendeu? Agora que eu estou falando de operações lógicas, aí agora eu posso botar uma lista que tem mais if, else, incluindo operações lógicas também. Entendeu? Tudo que eu faço tem uma razão. Se eu boto aquela lista lá, inclusive tem questões muito fáceis ali, é porque eu não posso colocar questões mais complexas porque eu não falei ainda de operações lógicas. Mas como eu falei de operações lógicas agora, eu posso colocar questões mais rebuscadas, entendeu? Aí, assim que eu terminar a aula, eu vou botar o slide e, se possível, o mais rápido possível, eu vou colocar outra lista também. Tá certo? Professor, tenha calma. É tanta lista, Laura? Professor. É pra praticar, Laura. Pra praticar. Mas não vou cobrar essa segunda lista pra quinta-feira, não, viu? Pode ficar tranquilo. Então tá bom. Aí tá bom, não vou cobrar pra quinta-feira, não. Calma. Podia cobrar, né? Não, professor. Não, professor, pelo não amor de precisa Deus, não. professor. Todo mundo na hora que fala que cobrar a lista não faz. Não, por favor, não. Tá bom, eu vou cobrar, não. Isso não, rapaz. A gente gosta tanto do senhor. Tá, não se preocupe, não. E eu gosto tanto de mentira. Oxê, professor, que é isso? Eu gosto tanto de mentira. Gosto do senhor, gosto tanto de mentira. Mas vamos lá, vamos seguindo. Ó, como é que funciona a avaliação curto-circuito? Vê que interessante. Suponha que eu tenho o seguinte programa, ó. A é igual a 2, B igual a 1, C igual a 0 e D igual a menos 1. Aí eu faço assim, ó. Preste bem atenção, viu? A maior que 2, isso aqui é verdadeiro ou falso? Falso. É falso, né? Concorda comigo? Porque A é igual a 2. A não é maior que 2. A é igual a 2. Se isso aqui é falso, o que é que diz em avaliação de curto-circuito? Ele diz que o resultado já é falso. O que isso implica? Implica que ele não olha nem isso aqui, ó. O resto, ele nem olha. Ele automaticamente já diz falso. Agora, se aqui fosse A igual a 2 e alguma coisa, aí, se A igual a 2, é true, concorda comigo? Sim ou não? Sim. Sim. Se A é igual a 2 é verdadeiro, aí eu não posso dizer nada. Eu tenho que partir para o segundo sentença aqui para poder dizer alguma coisa e assim por diante. No momento que eu encontrar um false aqui, eu já sei que tudo é false, aí não preciso nem avaliar o resto. Entendeu? Esse é o que é bacana das operações de curto-circuito. Tá joia? A mesma coisa do ou aqui, ó. A maior ou igual que 2 é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, né? É. Então, se é verdadeiro, o que é que eu implico dizer? Implica dizer que o resto aqui é tudo o quê? Ele nem olha. Ele já entende, verdadeiro. Acabou-se. Porque verdadeiro ou qualquer coisa se implica em quê? Verdadeiro. Deu para entender aí, gente? Sim. Deu para entender? Agora, se isso aqui fosse falso, o que é que eu ia poder dizer? Nada. Eu tinha que poder avaliar o resto aqui para saber se o resto tudo seria falso. Se tem algum falso. Porque no momento que eu encontrar um verdadeiro... Ah, encontrei um verdadeiro. Então o que significa? O resto tudo é verdadeiro. Aí eu não preciso avaliar o resto. Isso é que ele faz de avaliação, é que ele chama de avaliação de curto-circuito. Certo? Então tem que tomar cuidado com isso aqui também pelo seguinte...
Porque se você bota uma sentença aqui esperando que ele vai avaliar o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, é tipo lógico das outras operações matemáticas, da mesma forma que divide ou multiplica primeiro, ele verifica true ou false antes das avaliações. Sim! Ainda bem que você falou disso, Carolina. Sim! Lá vem um macete que eu vou ensinar para vocês. Se você está com dúvida nesse trem aqui, vou ensinar um macete aqui para você não se errar nunca mais nesse trem. É só você pensar assim, ó. Presta bem atenção. Tá vendo a tabela aqui? Não tem um i lógico. Você pensa que ele é uma multiplicação. É só você fazer assim, ó. Deixa eu até melhorar isso aqui, ó. Vem para essa tabela aqui. Entenda que true é 1. Certo? E que false é 0. O i, você entende que é multiplicação. O ou, você entende que é soma. O não é inversão. O que é 1 vira 0, o que é 0 vira 1. Ponto final. Então, aí tem uma seguinte brincadeira, que é assim. Se eu somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, o resultado sempre é 1. Certo? Tá ok? Desse jeito você não erra nunca. Ó, A é 1, B é 1. 1 vezes 1 dá quanto? 1. Mas se eu tiver A1 e B0, 1 vezes 0 é quanto? 0, que é false. Viu o macete aí? Aí, na matemática, eu não tenho que o E não é multiplicação e o OU não é soma. O que é que eu faço primeiro? Soma ou multiplicação? Primeiro eu faço multiplicação. Então, se eu tenho uma sentença misturado operações E lógicas e OU lógicas, aqui não tem nenhuma, né? Eu nem coloquei. Mas se tiver operações E lógicas e OU lógicas misturadas, o que é que você faz primeiro? Uma operação lógica. Ou você faz uma operação lógica, o E lógico. Porque ele se comporta como se fosse uma multiplicação. Tá? Deixa eu mostrar um exemplo aqui no VS Code. Deixa eu aumentar aqui. Exemplo.html. Pronto. Script. Aí se eu tenho alguma coisa assim, ó, gente, ó. Tá pequeno, dá pra ver direitinho. Melhor assim, né? Se eu tenho uma coisa assim, ó. A ou B e C. Quem é que ele vai avaliar primeiro? Ele primeiro avalia esse B e C, para depois ele juntar com esse A ou alguma coisa aqui, viu? Deu para entender aí ou não? Vamos botar um exemplozinho melhorzinho? Professor, porque deu uma cortada aqui no áudio, eu tava entendendo e cortou o áudio. Tá, repetindo. Ó, se eu tenho A ou B ou C, quem é que eu faço primeiro aqui? Eu vou fazer primeiro B e C aqui, viu, gente? Porque ele entende que esse I aqui, o I lógico, é como se fosse uma multiplicação, tá? E o OU lógico, ele entende que vai ser como uma soma. Então, na matemática, quem eu faço primeiro? Multiplicação ou soma? Multiplicação. Então, ele primeiro avalia B e C, para depois avaliar como A ou alguma coisa. Vamos dar um exemplo aqui para você entender melhor? Se eu faço assim, ó, A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, por exemplo. Aí eu faço assim, ó. A maior que B, ou B menor que 3 e D não. A maior que 2. O resultado disso é false ou true? Quem sabe me dizer? False? False? Não sei, eu nem avaliei ainda.
Acabei de inventar. Quem é que eu vou fazer primeiro? O ou, eu vou fazer esses dois aqui. Tá errado. Tá errado o quê? Tá errado? O que é que tá Tá errado? errado porque tá falso, o professor falou errado. Ah, entendi. Errado que você diz é false. Você me dá um susto. Tá errado? O que foi que eu fiz errado? E aí? Estão dizendo que tá false. Não sei. Vamos ver juntos. Ó, quem é que eu faço primeiro? Esse ou aqui, esses dois aqui, ou eu faço esses dois aqui primeiro? O E lógico. Eu faço primeiro o E lógico. Certo? Por quê? Porque eu entendo que isso aqui é como se fosse uma multiplicação. Então, eu vou primeiro pegar a sentença aqui e multiplicar com essa. Então, tá assim, ó. B é menor que 3. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Se eu tenho verdadeiro e alguma coisa, eu posso dizer o quê? Que ele já é o quê? Verdadeiro. Não, eu não posso dizer nada. Nada, tem que avaliar o Tem que avaliar o outro. Muito bem, Laura. Tem que avaliar o outro. Então, ó. Verdadeiro é A maior que 2. O A é maior que 2, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro dá o quê? Verdadeiro. Não, isso aí é falso, professor. Desculpa. Não é maior Viajei. O A é 1. O A é menor. Isso aqui dá falso. Então, B é menor que 3 e A maior que 2 é false. Porque eu tenho verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso dá o quê? Falso. Concorda comigo, gente? Aí, Concordo totalmente. pronto. Então, isso aqui é falso. Vamos pegar agora outra sentença aqui. A maior que B, verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Porque A é 1 e B é 2. Então, falso ou falso, o resultado é o quê? Falso. Falso. Mas se fosse assim, ao contrário aqui, B maior que A, qual seria o resultado? Verdadeiro. 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 Porque a gente sabe que verdadeiro ou alguma coisa seria o quê? Verdadeiro. Agora, ele faz isso, gente, preste bem atenção. Se eu tenho operadores iguais, é que ele usa o curto-circuito. Mas se eu tiver operadores diferentes aqui, operadores lógicos diferentes, aí ele primeiro faz o E lógico, viu? Muito cuidado com isso, viu? Muito cuidado com isso. Ô, professor, Oi. onde isso aí seria utilizado no exemplo prático? Tipo assim, se eu tenho a primeira sentença ali, é verdadeira, só que a segunda é falsa. Aí, beleza, esse resultado aí vai dar verdadeiro. Porque, tipo, um é verdadeiro, o outro é falso, mas como é ou, aí a sentença toda fica verdadeira. Sim. Mas na prática, como é que isso aí seria utilizado? Na prática, boa pergunta. De cabeça, para dar um exemplo disso, deixa eu pensar. Tu quer que aqui já seja um verdadeiro, né? Aí nem avalia o resto, é? Não, tipo, eu queria entender como é que num programa, tipo, um problema real, onde que eu ia usar que, tipo, uma coisa é verdadeira e outra coisa é falsa, e isso tudo é verdadeiro. Entendeu? Tipo, tu tá ignorando que a segunda sentença seja falsa. Sim. Poderia ser assim, por exemplo. Você pagou imposto, aí paguei. Então, se eu pagar imposto, eu vou avaliar outras coisas. Se você pagou outro tipo de imposto, se você não pagou. Porque se você não pagou imposto, aí é que eu vou fazer uma coisa diferente. Deu para entender? Ah, entendi. Então, tipo assim, se aí no começo tivesse paguei, sim, aí ele iria ignorar o resto tudinho. Exatamente. Entendi. Poderia ser feito dessa forma? Poderia. Eu botei assim porque eu acho que fica mais fácil até de a gente visualizar com exemplos, né? De Não, botar, exato, isso aqui é uma fica operação verdadeira ou falsa. Você abate o olho e diz, isso é verdadeiro ou é falso. Mas no dia a dia, a gente tem sentenças lógicas um pouco mais complexas. Você pagou imposto, você fez isso, você fez aquilo. Se você pagou o imposto e você ganha menos de um salário mínimo, então você está dispensado de tal coisa. Entendeu? No nosso dia a dia, no nosso mundo, a gente tem operações desse tipo, dessa maneira. 1 maior que 2 é false. Um é menor que 2.
Foi aquela hora que eu falei errado? Foi, Carolina? Ali eu me enganei, desculpa. Pronto. Dúvidas, gente, sobre isso aqui? Aí eu vou botar questões mais rebuscadas para você utilizar estrutura de decisão em conjunto com operações lógicas, certo, gente? Aí vai ter problemas mais rebuscados para você resolver. Aí eu vou botar essa outra lista, mas não vou cobrar essa lista para agora não, tá? Eu acho que vou botar para outra semana. Tá bom? Para essa semana agora vai ser aquela primeira lista que eu já postei. Ok. Tá tudo bem, gente? Mas aí o senhor já passa, professor, porque... Não, eu tem passo. mais tempo pra fazer. Eu passo. Deixa eu fazer primeiro que eu passo. Assim que eu puder, eu passo. Tá certo? Daqui para segunda-feira eu coloco, tá joia? A lista. Mas os slides eu coloco já já. Tá certo, gente? Tá bom, pessoal. Com relação a essa aula, o senhor vai disponibilizar também? Porque eu cheguei Sim. um pouquinho atrasado, aí eu... Não, eu sempre coloco todas as aulas, pessoal. Aí me dê só um tempinho para subir a aula, porque ela demora um tempinho para subir, tá joia? Mas ainda hoje eu coloco também. Tá certo? Tá bom, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então por hoje só, tá certo, gente? Beleza? Beleza, Ó, professor. antes de encerrar a aula, eu só queria dizer uma coisa. Você tá todo mundo ciente das datas da prova, né? Da prova e da recuperação, né? Eu não sei se vocês viram que lá no calendário que eu fiz, eu botei uma resolução da primeira prova. O que é a resolução da primeira prova? Eu tenho um costume, gente, de sempre resolver a prova com vocês. A prova vai ser presencial, com certeza. A prova vai ser presencial para escrever, certo? Não pode usar computador, nem calculadora, nem nada. É só você, o lápis, um lápis, borracha e papel. O que foi, Carolina? Ficou triste? Queria um computador, era? Pode testar antes de fazer? Como assim testar antes de fazer, Arthur? Você manda as questões da prova antes, um dia antes a gente testa os códigos e quando for Não. faz. Vai ser lá no campo, você vai fazer na hora. Quer que ele Não. mande a prova Vocês querem uma antes, boquinha danada, né? É um engraçado. Ah, rapaz. Ah, vocês querem uma boquinha danada. Aqui Mas se eu der a gostei da mão... ideia de Arthur, do Arthur. Professor, se eu mando o dia a prova um dia antes, a gente testa. Tá certo. Assim era bom demais. Ah, se eu fizesse faculdade assim era tão bom. Você quer que eu faça? Eu faço. Você quer que eu dê a prova você para... Eu dou uma semana para você entregar. Você quer que eu faça? Agora também o nível da prova vai ser aquele, viu? Você Ave quer? Maria, não, professor, não. Deixa essa ideia de lado. Eu faço. Eu faço do jeito que vocês quiserem. Se vocês quiserem uma semana para fazer a prova, eu faço. Vocês é que mandam. Vocês ficam inventando moda, eu tô vendo